Olá! Hoje eu tô aqui para conversar contigo no meio de um dia chuvoso sobre as tempestades que temos que enfrentar na vida, sobre os fardos que carregamos. Qual a visão do yoga sobre isso? Bem, eu desde cedo aprendi que Deus não nos concede fardos mais pesados do que a gente possa carregar. Em todos os momentos da minha vida que eu me vi em dificuldades, eu sempre me apeguei a essa frase, que tipo, não, eu dou conta, eu consigo suportar, eu vou conseguir enfrentar esse problema. Só que vamos combinar que às vezes a coisa fica complicada, o fardo fica pesado, as costas envergam, o corpo dói e tudo que a gente quer é jogar tudo pro alto. Tipo, por que comigo? Por que eu tenho que carregar tanta coisa, tanto peso? E a vontade que dá é esconder debaixo das cobertas, tapar a cabeça e fingir que não é com a gente, enfim, deixar a tempestade passar. Só que não dá, né? A maior parte dos problemas a gente tem que enfrentar, não dá para simplesmente fugir por uma vida inteira dos problemas que surgem na nossa vida. Então, sim, a gente precisa enfrentar. Existem aquelas pessoas que já nascem com fardos pesados, ou porque nasceram num ambiente hostil, ou porque nasceram com doenças graves. Então, enquanto que a grande maioria das pessoas, na medida que elas vão crescendo, vão vivenciando outros problemas, vão acumulando seus fardos. Agora, uma coisa assim que eu aprendi pela minha própria experiência de vida e também por tudo que eu já estudei até hoje, que eu continuo estudando e pretendo estudar até o fim dos meus dias, é que eu creio nisso sim, que a gente tem capacidade de enfrentar os problemas que surgem, por piores que sejam, por mais difícil que seja. E que se perguntar a causa daquilo, por quê? Porque eu estou sendo castigado com isso, por que eu estou sofrendo tanto, não vai resolver. Às vezes, para algumas pessoas, crer que aquela é a vontade de Deus, ou que é o karma, ou que é uma questão de outra vida, serve como uma espécie de força, é uma questão de fé. Então, às vezes, isso ajuda a pessoa a enfrentar essa turbulência com mais tranquilidade, com aceitação. O yoga também fala isso, assim, que quando a gente tem que aceitar as coisas que surgem, assim, não que a gente vai ficar parado, né? A gente tem que resolver, fazer algo para mudar, para melhorar, não interessa a situação, mas a gente tem que acolher esses sentimentos, mesmo quando o problema é tão complicado que a gente se desespera, como eu falei assim, às vezes dá vontade de largar tudo pro alto, tudo bem, como eu sempre digo, é bom dar uma surtada, né? Porque chorar, colocar aquilo pra fora, se desesperar, porque às vezes o problema é complicado, mas é complicado pra ti, né? Às vezes a outra pessoa vai dizer, não, mas isso não é tão complicado assim, mas se é complicado pra ti, é o que basta. Então, acolhe esses sentimentos todos. Mas a grande questão que eu também vejo nessa questão dos problemas que surgem na nossa vida, de todos esses fardos que nós carregamos, que às vezes não se trata de um problema só, são vários, né? Que na vida adulta principalmente a gente vai se deparando com várias questões em vários âmbitos da nossa vida, assim. Cada papel que a gente se exerce traz problemas, né? Traz muita solução, muita coisa boa, muita felicidade, mas também traz dificuldades. Então, nós temos dificuldades no papel de profissional, no papel de pais, no papel de filhos, no papel de amigos, enfim. Então, a gente tem várias questões sempre para resolver. O que o yoga também vai te demonstrar
é que às vezes não é exatamente Deus que colocou aquele fardo para te carregar, que jogou nas tuas costas aquela questão. É importante a gente se perguntar se a gente não está carregando pesos desnecessários. É igual o nosso guarda-roupa. Vamos pensar assim, vamos simplificar dessa forma. Quando a gente vai no guarda-roupa, a gente precisa realmente de tudo aquilo que está ali dentro? Na maior parte das vezes, a gente quer aquelas coisas, ainda que a gente não use, ainda que elas não sejam necessárias, ainda que elas estejam defeituosas, e a gente se apega. E tem uma dificuldade enorme de se desapegar. E às vezes a gente acha que ainda precisa de mais coisas. E a gente vai acumulando, até que chega um ponto que o guarda-roupa não tem mais lugar para nada, a gente não encontra nada e aquilo tudo vira uma confusão. Conosco acontece a mesma coisa. A gente, no decorrer da vida, vai acumulando coisas boas, acumulando coisas não tão boas. E mesmo as coisas não tão boas, a gente se apega. Mesmo aquelas peças defeituosas, aquilo que não nos serve mais. É como aquela roupa que a gente vai guardando esperando que um dia ela vai voltar a servir ou que ela vai voltar à moda. Será que nesse momento tu não estás sofrendo por algo que não te serve mais, por alguém que não te serve mais? Porque essa diferenciação é muito importante, porque vai fazer toda a diferença nesse peso que tu carrega nas costas. Porque tem coisas que tu não pode se desfazer. Se tu tem uma doença grave, tu vai ter que enfrentar esse problema e tratar. Agora, se tu tem uma questão relacionada com o teu trabalho, que tu estás insatisfeito, às vezes existe a possibilidade de trocar de emprego ou fazer outra coisa. Às vezes tu não te identifica com aquilo que tu faz e tu reclama, mas tu não consegue sair dali porque tu tá apegada àquela situação. Num casamento ou num relacionamento amoroso, mesma coisa. Às vezes a pessoa está apegada ao status de casada, ao status de se ter alguém, mas está com uma pessoa que não a faz feliz. Então, tu está criando um problema, né? Que não precisava ter. Às vezes tu sofre por alguém, um familiar ou alguém que tu considera teu amigo, que às vezes não está se importando contigo da forma que tu gostaria, ou que poderia ser uma pessoa totalmente irrelevante na tua vida, assim, e que tu tá dando uma relevância que é desnecessária também. Então, às vezes é o caso de se desapegar. Da mesma forma, coisas, a gente se apega a que a gente precisa fazer aquela viagem, comprar aquele carro, ter aquela casa, só que não é isso que vai nos trazer felicidade. E isso vira um fardo. A gente trabalha para conquistar coisas e mais coisas e mais coisas. E quando a gente percebe, tá igual o nosso guarda-roupa. Aquela confusão. A gente não sabe o que fazer, não sabe como achar aquilo que é realmente importante, aquela peça que nós estamos precisando. E às vezes o que a gente faz? Vai lá e compra outra coisa. E vai acumulando mais problema. Então, é isso que o yoga chama de desapego. A gente tem que desapegar. Não que a gente tenha que se apegar a algumas coisas, assim, aos problemas relevantes. Não, a gente tem que se desapegar de tudo. Então, mesmo um problema a gente vai enfrentar, vai resolver, mas a gente não deve se apegar a ele, né? Nós não somos o problema, é isso que o yoga quer te dizer. Eu não sou a minha doença, eu não sou o meu trabalho, eu não sou aquela questão familiar. Então, isso é uma situação que se apresentou. A gente deve tirar o melhor proveito dela. Então, a ideia é se afastar. Então, te afasta. Pensa no guarda-roupa. Abre as portas. Tenta enxergar o que tem lá dentro. Pensa que aquele guarda-roupa, tudo que está lá dentro é o teu eu. Então vai tirando peça por peça.
tu vai perceber que tua cabeça tá tudo muito confuso. E separa aquilo que realmente tu usa. Aquilo que às vezes tu não usa, mas que te traz felicidade. E aquilo tu deixa ali. Pode deixar guardado por uma vida inteira, mesmo que tu nunca mais volte a usar. Porque tem um caráter afetivo, te faz feliz. Agora, o que não faz, o que não serve mais, desapega. Assim tu deve fazer com os teus sentimentos, com as tuas questões diárias. Se aquilo não te faz bem, desapega. Não que a gente tenha agora pronto, né? Vamos sair por aí, tipo, ligando para todo mundo, mandando mensagem no WhatsApp, olha, não fala mais comigo. Não é por aí. A gente não pode desapegar de tudo também. Tem coisas que a gente tem que continuar, coisas, pessoas, enfim, que a gente tem que continuar fazendo, tem que continuar se relacionando, até por questões sociais, né? Questões familiares. Então, às vezes, essas pessoas ou essas coisas, essas situações, como um emprego ou um familiar que não te traz felicidade, até te traz mais problema do que qualquer outra coisa, às vezes a gente não pode simplesmente dizer, olha, não quero mais falar contigo. Não. Se tu é mãe, tu tem um filho que só dá problema, ele vai continuar sendo teu filho. E isso é uma coisa que tu não pode desapegar, né? Tu não pode ser infeliz pro resto da vida por conta disso. Mas tu vai ter que enfrentar esse problema, vai tentar solucionar e, se não for possível, acolher e pronto, né? São coisas da vida. Nesses momentos eu digo que são os fardos que talvez Deus tenha nos dado, se tu prefere entender dessa forma, e são esses que a gente tem que carregar. Agora, a ideia é perceber qual eu preciso carregar, qual eu não preciso. Quando tu fizer essa seleção, tu vai ver que tuas costas ficarão mais leves, o fardo diminui consideravelmente. É fácil? Não é. É um exercício diário. Perceber esses sentimentos, perceber o que é necessário, o que não é, o que é relevante, o que é irrelevante, o que vai te trazer assim, mais ensinamento, mais conhecimento e vai te tornar uma pessoa melhor. Então, esse é o grande exercício de desapego. Desapega de toda essa bagagem que tu carregou por toda uma vida ou que tu resolveu carregar de uns tempos pra cá e tenta ficar com aquilo que realmente tu não tens como desapegar, não tem como jogar pro lado. E trabalha nisso. Veste essas roupas, aproveita isso e acolhe, enfrenta na medida e do jeito que tu conseguires, da melhor, a maneira que tu enfrentar o problema vai ser sempre a melhor. Pode não ser aos olhos de outra pessoa, mas é a melhor maneira que tu consegues. Então faz da melhor maneira que tu conseguires, sem julgamento. E o resto é o resto. Assim, a gente consegue enfrentar, não interessa se o problema é grande ou se o problema é pequeno, a gente vai conseguir enfrentar. Vai conseguir ficar de cabeça erguida, mesmo quando o fardo é muito pesado. A gente vai conseguir seguir adiante um passo de cada vez, com passos firmes, fortes, com segurança, de que a gente só está carregando aquilo que realmente é necessário para a nossa melhor versão. Então eu te convido a fazer essa reflexão, te inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar teu comentário. E eu desejo do fundo do meu coração que tu consiga fazer esse exercício. Eu também estou tentando, não é fácil, eu já digo. Tem horas que realmente, como eu falei no início, dá vontade de jogar tudo pro alto, mas não é assim que funciona. Nós somos adultos, então não podemos simplesmente sair por aí quebrando pratos, quebrando tudo pela frente e fingindo que não é conosco. Então vai dar certo.
Fica bem, fique em paz, força, fé e muito, muito desapego. Namastê.